É possível sim contratar um vendedor sem carteira assinada no Brasil. Hoje eu vou te mostrar 10 pontos sobre a lei da representação comercial. Representação comercial é o agenciamento de negócios. O representante comercial, ele age como um mediador entre o comprador e o vendedor, negociando tanto serviços como produtos. Imagina o seguinte, ele vende produtos ou serviços em troca de uma comissão. Vamos ao conceito da lei da representação comercial. Representação comercial, segundo a lei, é a atividade desempenhada por pessoa física ou jurídica sem relação de emprego, mediando para uma ou mais pessoas a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para os seus representados, podendo ainda praticar atos relacionados com a execução dos negócios. Ponto 2. O representante comercial deve se inscrever em algum órgão para realizar essa representação de forma válida? Sim, o representante deve estar inscrito no seu conselho de classe, é o Conselho Regional dos Representantes Comerciais. É muito bom que ele faça isso logo da constituição da empresa de representação comercial, porque senão ele pode pagar multas e pagar o registro de forma retroativa, ok? Ele tem um prazo para procurar o conselho de classe e fazer a inscrição, isso é muito importante. 3. O que deve constar obrigatoriamente nos contratos de representação comercial? Eu vou colocar todos os requisitos aqui para você. Letra A, condições e requisitos para a representação. Exemplo, você quer constar uma situação específica a respeito da fidelização do cliente em relação ao representante? Olha, representante, se você não entrar em contato com determinado cliente por 60 dias ou não tirar um novo pedido por 90 dias, esse cliente pode ter vendas realizadas pelo nosso call center, pelo nosso vendedor interno, ok? Se você manter contato com ele, nós nos comprometemos a tirar sempre os pedidos vindos de você, direcionar para você. É um tipo de condição, um requisito para a representação. Letra B, indicação dos produtos objeto da representação. Isso pode ser feito inclusive em um anexo. Letra C, prazo certo ou indeterminado da representação. Mais à frente eu vou falar sobre prazo. Letra D, indicação da zona ou zonas onde serão exercidas as representações. Olha, fulano, você vai agir no norte de Minas. Lá no Vale do Jequitinhonha nós temos outro representante. Letra E, garantia ou não da exclusividade na zona de atuação. Fulano, aqui no norte de Minas só você vende nosso produto. Ciclano, aqui no norte de Minas nós temos uma livre concorrência em relação aos representantes que atuam pela gente. Então nós temos condições aqui para que você acesse os clientes, respeitando quem está fazendo a proposta no momento, mas se tiver um cliente vago aqui, você sempre vai poder fazer a representação, vai sempre poder vender para esse cliente sem nenhum entrave. Letra F, retribuições e prazos de pagamento. Aqui nós estamos falando da famosa comissão e do prazo de pagamento, que eu vou falar um pouquinho à frente também de uma condição especial. Letra G, casos em que se justifique a restrição da zona de atuação. Tem muito a ver com o que eu falei lá na indicação da zona e também em relação à exclusividade. Letra H, obrigações e responsabilidade das partes contratantes. Olha, você tem que lançar as vendas no programa que a gente tem aqui no CRM, senão você não vai receber a comissão. Letra I, exercício de exclusividade ou não em favor da representada. Aqui nós já estamos falando de um representante que age com exclusividade na venda. Olha, fulano, em relação aos nossos produtos, ao tipo de produto, você somente pode representar a nossa empresa. Nós vendemos cerveja, então você vai vender cerveja só pra gente. Eu não posso aceitar que você faça representação para outras marcas. Letra J, indenização de 1/12 do total de retribuições auferidas em havendo rescisão sem justo motivo do contrato. Aqui é basicamente o seguinte, o representante comercial, ele não tem encargos trabalhistas, ele não recebe 13º nem férias. Mas se você romper o contrato dele de forma injustificada, você vai ter que pagar 1/12 de todas as retribuições, que no caso é a comissão. Ponto 4. Como fica a prestação de informações por parte do representante? Tudo bem, ele faz vendas para mim, eu pago a comissão, mas ele não tem que me dar nada, ele não fala nada. Independente do que está escrito em contrato, o representante é obrigado a prestar informações dos clientes visitados, das rotas realizadas e demais informações pertinentes à representação, sempre que ele for solicitado. Então, se faz sentido para você, você pode pedir um relatório de visitas, um relatório de propostas realizadas. A gente utiliza no ramo das vendas um software chamado CRM, é o que eu recomendo que você o faça também, para que você possa entender quantos leads o seu representante está prospectando, qual forma que ele vem fazendo a qualificação desses leads, quantos desses leads se tornam clientes, qual que é o ticket médio. Essas informações são muito importantes para a sua empresa. 5. A partir de qual momento as comissões se tornam devidas ao representante? As comissões são devidas ao representante a partir do pagamento dos pedidos ou das propostas. Isso não quer dizer que o representante comercial ele possa ser penalizado pelo fato dos clientes não terem pago. O representante comercial ele não pode ser responsável pelo risco
da atividade. Quando o representante deve receber suas comissões? As comissões do representante, diferentemente de um empregado, de um vendedor, devem ser pagas até o 15º dia do mês subsequente ao da liquidação da fatura. Aqui, em relação ao pagamento, é muito importante dizer também que você não pode descontar impostos lá da sua receita para efeito do pagamento da comissão. Da mesma maneira, você não pode pactuar uma comissão apenas sobre o líquido, já descontando taxas de adquirência, por exemplo. Você vai fixar uma comissão em cima do faturamento da venda. Isso é muito importante, porque tem empresas que fazem o seguinte: olha, eu vou te pagar 1% de comissão, mas isso é após o desconto do imposto. Ou isso é após o desconto da taxa da máquina de cartão. Você não pode fazer dessa forma. Precifique bem o seu produto e precifique bem também a comissão, para que ela caiba dentro do seu custo de aquisição do cliente. Como funciona o aviso prévio na representação comercial? Apesar de não ser empregado, você não pode romper o contrato do representante comercial sem falar nada de forma abrupta. A lei diz que você deve avisá-lo com no mínimo 30 dias de antecedência, ou você deve realizar o pagamento de uma indenização no importe de 1/3 das comissões pagas nos últimos 3 meses. João, é possível romper o contrato de representação sem o pagamento dessa indenização? Porque ficou claro para mim que se eu romper sem motivo, eu vou ter que pagar 1/12avos, que você me disse lá nos requisitos do contrato. Tem jeito de eu não pagar essa retribuição de 1/12avos? Porque pode ser que o representante, ele tenha agido com culpa nesse rompimento. A lei traz sim essa possibilidade. Quais são os casos? Desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. Então, a pessoa desleixada que não vem cumprindo as obrigações contratuais, então se você colocou lá que as vendas serão pagas mediante a informação no CRM da empresa, em relação inclusive às visitas realizadas, as informações, e ele não o faz, ele está sendo desidioso. Prática de atos que importem descrédito comercial do representado, que são atos relacionados à improbidade, relacionados à má conduta do representante. A falta de cumprimento de qualquer obrigação inerente ao contrato de representação comercial também pode levar. Então, por exemplo, ele tem que enviar nota fiscal do que ele está recebendo a título de representação. Não envia. Se você dá um aviso e ele continua reiterando neste erro, você pode romper sem pagar a indenização também. Condenação definitiva por crime considerado infamante também pode levar a essa questão. E força maior. Então, aconteceu uma catástrofe na sua cidade, estão totalmente impedidas as vendas, vai ficar um grande período aí sem vender e tudo. É algo que poderia ser evocado nesse sentido. É melhor contratar o representante na pessoa jurídica ou na pessoa física? Você pode fazer das duas formas, mas na pessoa física, além da inscrição no conselho de classe, você vai ter que descontar o INSS, o imposto de renda dele, na hora de fazer o pagamento das comissões. Ao passo que na pessoa jurídica, ele vai emitir a nota e você vai fazer o pagamento. Então, do ponto de vista burocrático, a pessoa jurídica vai fazer mais sentido. E do ponto de vista do custo, se você estiver no lucro real, também vai fazer mais sentido. Porque se você contrata na pessoa física, existe a contribuição patronal sobre os valores pagos a prestadores de serviços. Então você teria um gasto superior. Por isso, em se tratando de representação comercial, eu prefiro que contrate-se na PJ. Antes do número 10, eu gostaria de pedir para que você curtisse o vídeo, se inscrevesse aqui no canal. E também gostaria de dizer que nós temos um material completo sobre representação comercial. O link vai estar na descrição, no primeiro comentário fixado. João, é possível contratar por prazo determinado, 6 meses? O que é melhor? Decida por você mesmo. Eu vou te falar o que as duas condições importam. No prazo determinado, quando você faz o rompimento antecipado, você paga metade das médias das comissões pelo tempo que falta. Então, se você fez um contrato por 1 ano, em 6 meses, o representante fez mais ou menos R$10.000 por mês de comissão. Estão faltando 6 meses para o contrato. Você vai ter que indenizá-lo no importe de R$30.000. Já no contrato por prazo indeterminado, nós estamos falando da multa lá, que não é uma multa, A indenização lá de 1/12avos, que você vai pagar pela rescisão. Então, você tem os dois casos para decidir. Independente disso, a renovação do contrato de prazo determinado, ela já gera a indeterminação do prazo. Então, você fez um contrato de 6 meses. Se ele continuou por prazo indeterminado, você fez um contrato de 8 meses. Terminou os 8 meses. Vai continuar com o representante? Vai virar prazo indeterminado.